A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Essa Gente Garapiúna, programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. Nesse espaço de diálogo que quer colocar em evidência a força, a identidade, os traços mais marcantes de um povo, de uma gente. Nossa gente, essa gente Garapiúna. E como você já sabe, nós começamos todos os nossos programas com um tributo à palavra, à literatura, à arte em suas múltiplas expressões. Sempre comandado por um jovem e talentoso artista Garapiúna, Gabriel Xavier. Naturalismo, Rui do Carmo Povos. O sol é uma bola de fogo, a terra, bola rochosa. Em rocha, mudou-se Pedro, fazendo da noite uma aurora. O fogo do sol anima o sonho de nossos desejos. A terra não desanima, e tudo nos dá de sobejo. O sol, flamejante corola, aquece com seu fogo a bola da nossa rocha. Mas a rocha que nos conforma também sabe fazer o jogo e esconde o que nos deforme. E na conversa de hoje eu estou recebendo um amigo, um irmão de ideal maçônico e um dos mais importantes nomes num dos períodos mais agudos da nossa civilização contemporânea. No enfrentamento da pandemia aqui na nossa cidade, ele se destacou como um baluarte da ciência, do cuidado. Gente que cuida de gente daquela época, antes dela e depois dela. Eu estou falando de Eduardo Kowalski Neto, Dr. Kowalski, Dr. Eduardo, a quem eu muito agradeço a aceitação do nosso convite e estar aqui conosco. Quero dizer a você, meu irmão, você é referência para todos nós por cuidar das pessoas tão bem como você cuida. Então seja bem-vindo ao nosso programa e vamos conversar sobre muita coisa. Obrigado a oportunidade. Agradeço aos telespectadores por estarem assistindo esse programa importante que fomenta a cultura, incentiva as pessoas a gostarem da arte. E eu tenho muito prazer em participar por falar dessa trajetória nossa, que naquela época foi muito difícil. A gente sabe da importância de lutar pela ciência, pelos critérios éticos da medicina, e a gente faz isso com muito orgulho. E foi uma época muito difícil, mas que a gente logrou êxito, porque a gente fez tudo que foi possível para evitar o mínimo de sofrimento do povo, sabendo que ia ser uma época dramática, como foi no mundo todo, e aqui não foi diferente. Mas a gente conseguiu atenuar o sofrimento dessa população nossa com o escasso recurso que tinha naquela época. É verdade. Eu vou dizer aqui um breve currículo de Eduardo, porque depois eu vou perguntar a ele quem é o Eduardo, que não está aqui nesse breve currículo, porque muita coisa para se dizer. Então, um resumo para dar a vocês o tom, né, do médico com o qual nós estamos conversando. É graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, com residência médica em Clínica Médica no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, com residência médica em Oncologia Clínica pela Santa Casa de Belo Horizonte e tem experiência na área com ênfase em cancerologia. Eduardo foi diretor médico do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães e também diretor-presidente do hospital. É médico oncologista e pesquisador responsável pelo Centro de Pesquisa do Hospital Calixto Midley, da Santa Casa de Itabuna, e docente da Universidade Estadual de Santa Cruz, também na área de oncologia, atuando da oncologia de Iquié e Piauí, em toda a região. É isso. Eduardo, quais são os maiores desafios hoje no tratamento oncológico, em geral, e em Itabuna especificamente? A gente tem um desafio grande no tratamento do câncer, que é o financiamento disso. Isso é muito caro hoje em dia. A gente tem uma demanda crescente com recurso estagnado. E isso está causando repercussão já na assistência da população. Há um empenho grande do Estado, do poder público em investir recurso nisso, mas a capacidade de investimento não acompanha o custo da tecnologia. Como toda ciência hoje, a tecnologia vem agregando redução de custos. Se você for comprar um carro que era feito há 50 anos e hoje o custo dele diminui porque tem valor agregado, tem robô, tem técnica. Na medicina é o contrário. Quanto mais tecnologia se acrescenta, mais caro fica o processo. Quanto mais caro é a droga que você vai usar, mais caro fica o tratamento. Por isso, hoje em dia,
a medicina tem que mudar, tem que achar uma forma de usar a tecnologia para reduzir o custo. Por isso que a gente também desenvolve. Nós fizemos uma pesquisa agora pela UESC e pela Universidade Federal do Espírito Santo, em que nós estamos tentando criar uma forma de diagnóstico de neutropenia através de infravermelho, sem demandar ir para o laboratório, pronto-socorro, tentar fazer isso à distância. Claro, é um projeto ainda inicial, mas que vem nessa linha de reduzir custo operacional na medicina. Isso não é só aqui que está sendo feito. No MIT, lá nos Estados Unidos, eles criaram uma tecnologia não igual a nossa, mas que possa, através de como se fossem microcâmeras, filmar o neutrófilo passando pelo capilar e identificar se aquela pessoa fazer a contagem e ver se ela está neutropênica. Então, as tecnologias estão surgindo. Eu venho falar nisso porque a medicina tem que ser vista agora como uma forma de você tornar acessível a todos, não a uma casta com recursos. E isso a gente vê muito, principalmente em doenças que requerem tecnologias, né? Por isso que eu acho que a gente tem que desenvolver isso. Perfeitamente. Você vem atuando, né, há muito tempo aqui nos cuidados oncológicos, na Santa Casa, no hospital de base. Como é que está a estrutura agora para o cuidado do paciente oncológico aqui em Itabuna? Eu vejo assim, há uma busca contínua de melhora. Você vê, hoje nós temos mais um aparelho de radioterapia na Santa Casa, com grande dificuldade conseguiu colocar, então a gente tem 2 aceleradores hoje. Isso dobra a capacidade da cidade em tratar câncer com radioterapia. Há um aumento na produção, no tratamento de pacientes com quimioterapia, mas isso não acompanha a demanda da população. A gente lembra que o câncer ele vem acompanhado do envelhecimento da população. Se você tiver se você fizer uma perspectiva, no mundo hoje nós temos 19 milhões de novos casos de câncer por ano. Daqui 20 anos isso vai aumentar para 30 milhões. Então você vê que aumentou em quase 50%. Baseado no quê? Numa população que envelhece, numa população que tem mais sedentarismo, que é uma população que infelizmente não faz, aumenta o tabagismo, aumenta o etilismo, não no Brasil isso, mas no mundo em geral. Então nós temos o câncer se proliferando principalmente em países subdesenvolvidos pelo envelhecimento mesmo da população. E isso faz com que a gente não consiga criar um suporte médico para atender essa demanda crescente da população mundial e brasileira. Imagina. E na docência, Eduardo, você é professor, forma novos médicos, e você tem percebido hoje na formação dos médicos, diante de uma realidade tão desafiadora, quais são os avanços e quais são as lacunas que você tem percebido na formação e na atuação, né, dos novos médicos? Nós falamos muito sobre distribuição. Eu vejo muito dizer assim que vocês formam um médico e não se interioriza esse atendimento porque o médico quer de fato estar no grande centro. Quais são os outros desafios que se somam a isso? Eu vejo assim, hoje a medicina virou uma área muito comercial, né? Você vê que não há um ensino universal para o docente. Ele tem um aprendizado técnico, sai bem informado tecnicamente às vezes, mas ele tem uma dificuldade muito grande de entender o que é um ser humano. Lembra que o ser humano não é só corpo. Eu até falo que o corpo é até menos importante do que a alma do indivíduo. Porque tudo que a gente faz que traz prazer tem que afetar a sua alma. Você vê uma música que você ouve, um discurso que você ouve, uma poesia, qualquer coisa que envolva a alma da pessoa é muito mais impactante. E eu até falo para os alunos, o que a pessoa tem de mais importante na vida, ela não consegue pegar na mão, se você for ver. Porque às vezes a gente tenta, hoje em dia, como nós temos um país, uma sociedade muito levada para o lado material, a gente esquece que as pessoas são formadas por espírito, que a alma é uma coisa importante, e às vezes ela é que conduz todo o comportamento humano está ali. Quando a gente perde essa interação não entende o que é alma, então a gente só entende que a pessoa tem coração, tem pulmão, tem fígado, mas esquece disso.
E se a gente não ensinar isso para o aluno, ele é formado um profissional. Como se faz uma pessoa que constrói um prédio e lidar com gente é mais do que isso. É você entender que às vezes a pessoa, pelo semblante, ela não quer que você avance no tratamento. Às vezes ela te mostra uma solidão. Então é muito difícil você não ensinar para o ser humano que ele tem que ter humanidade. Isso é fundamental. Então eu acho que a faculdade, as universidades falham nisso. Coisa que antigamente era muito mais fácil de resolver. A pessoa tinha muito mais intimidade em lidar com a espiritualidade. Hoje não. Hoje eu vejo isso como uma fragilidade do ser humano. E aí você chega numa fase da vida que o que mais importante você tem na sua vida foi o carro que você comprou, foi o carro que você comprou, a roupa. Não as pessoas que você cultivou, o ser humano que você ajudou a se transformar, aquela relação humana que a sociedade exige. Nossa, está cada vez mais distante. Por isso que eu acho que tem essa lacuna. E o médico, como um dos profissionais que mais adentram esse universo humano, ele deveria ter esse preparo. E eu não vejo isso nas cadeiras de formação do profissional. Sim. A gente não tem um entendimento, por exemplo, do que é a filosofia humana, como que o ser humano tem que se comportar. A gente não tem uma visão histórica da vida, como deve ser feita. Então eu sempre, quando a gente não entende o eclesiástico da Bíblia, né? Então a gente vê que o ser humano ele fica muito limitado a coisas concretas, e a vida não é isso. Ela transcende. E aí você toca num ponto que Tabuna reconhece e presta um tributo de gratidão a você como líder, né, no enfrentamento às doenças oncológicas e também essa dimensão do cuidar. Isso eu posso dizer com testemunha viva e recente. Perdi minha sogra, mas durante todo esse processo você foi alguém que soube cuidar, dar as notícias mais difíceis. E eu queria depois até que você falasse um pouco sobre como é essa coisa das etapas, né, do enfrentamento da doença até o óbito, muitas vezes, até a cura, outras tantas vezes. Mas, assim, essa dimensão e a sua fala é testemunho da sua coerência, porque não fosse assim, eu estaria aqui para desmenti-lo, e é justamente para referendá-lo que eu estou aqui para dizer o quanto você soube e sabe cuidar das pessoas e os seus centenas de pacientes, que talvez milhares deles que já passaram por ti sabe disso. Então aproveitar essa oportunidade da nossa conversa pública para prestar esse tributo de agradecimento em nome da minha família e em nome da nossa sociedade, né, da Itabuna e região. Mas vamos falar um pouco sobre essas etapas, essas dimensões do diagnóstico, a cura ou ao óbito. Como é que são? Quais são as etapas mais difíceis, mais desafiadoras? Na verdade, o câncer é só uma etapa que nós vamos ter de dificuldade na nossa vida. Isso a gente tem que ter como conceito básico. O que eu entendo é o seguinte: nós vamos morrer. Não sabemos do que, o dia e a hora, mas a certeza que a morte vai nos... A gente tem um tempo de vida, e esse tempo ele tem que ser feito para você fazer o melhor que você pode pelos outros, por você e por tudo que você construiu nessa vida. O que fica na humanidade não é o prédio que você construiu. As obras humanas, elas são dadas pelas relações humanas. E eu vejo isso com muita frequência. Eu convivo com muita gente e vejo que as pessoas mais felizes são as que têm menos apego a coisas materiais. Isso é um fato importante. Você tem que ter uma vida confortável, você tem que ter seu veículo, mas não se apegue só a isso. Quando você vai dar uma notícia ruim para uma pessoa, primeiro você tem que ser sempre honesto com a pessoa. Por pior que seja a doença, nunca esconda nada. Mas existem formas de você falar. Eu não sei como explicar assim para você como que a gente fala, mas a gente sempre fala a verdade. Porque na verdade não é um caminho, a verdade é como se fosse uma linha reta. Dificilmente uma pessoa consegue tirar essa linha da rota dela.
Quando você começa a criar subterfúgio, Machuca, né? a pessoa vai se sentir enganada. E quando a pessoa se sente enganada, ela vai sempre criando o pé atrás, vai ficando com aquela... E depois ela chega uma hora que ela não quer mais envolvimento com o profissional. A gente, às vezes a pessoa fala assim, mas o médico é grosso, não é isso. Mas a verdade te dá noção do que você vai enfrentar. Caramba. É isso que faz com que você tenha força para enfrentar. Eu conheci pacientes, mulheres, homens, que passaram pelo câncer e depois que passaram pela doença, que curaram a doença, elas foram mais felizes depois do câncer do que antes, porque às vezes ela tinha uma vida que ela se anulava pelo outro, tinha uma vida submissa, e quando ela descobre que ela está com a doença, que ela vence essa grande batalha da vida dela, ela percebe que ela pode fazer muito mais do que ela fazia antes, e se tornam pessoas completamente diferentes do que eram. Ressignifica isso. Eu tenho vários exemplos de pacientes que mudaram completamente sua vida. Então, eu acho que o câncer é como se fosse qualquer outra experiência ruim que você tem na vida. Ou você cresce com ela, ou você se anula. Mas a maioria das pessoas se transformam. Eu tenho algumas pacientes, principalmente as mulheres, que formam um grupo de apoio, criam... Rede de solidariedade. E elas ajudam umas às outras. Então, há um ganho muito grande para a sociedade quando as mulheres e os pacientes homens são bem tratados e eles entendem a essência de enfrentar aquela dificuldade. Para você ter uma ideia, nós estamos no mês de Outubro Rosa, e esse mês é o mês que simboliza o combate ao preconceito contra o câncer. Foi uma campanha criada nos Estados Unidos na década de 90. Isso vem criando essa efervescência na sociedade, e hoje o Outubro Rosa, sem dúvida alguma, é o mês mais importante de divulgação ao combate ao câncer. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, de cada 8 mulheres que viverem até os 75 anos, uma delas vai ter câncer de mama, ou com uma doença prevalente. Qual a expectativa de vida da população brasileira? Mais de 75 anos. Então, infelizmente, muitas mulheres terão câncer de mama, mas isso não faz com que ela anule a vida dela. Ela vai passar por aquela dificuldade, vai tratar, e depois disso ela vai tocar a vida dela, vai fazer as coisas que às vezes ela não tinha coragem de fazer. Por isso, é importante que a gente vença principalmente o preconceito, que é muito grande. Perfeitamente. Eduardo, nós vamos falar agora de uma outra dimensão da sua atuação, que é tão fundamental, foi tão fundamental quanto essa, e que demonstra o seu compromisso com a ciência e com a sua comunidade, que foi o período da pandemia. Você foi a liderança, né, que conduziu Itabuna e protegeu a nossa cidade, inclusive, do avanço do negacionismo, das falsas promessas de cura num momento tão difícil. Então, nós vamos começar mostrando no seu Instagram o vídeo que você publicou à época, pedindo para as pessoas ficarem em casa, ouvirem as recomendações da ciência, da medicina. Põe aí pra gente, Rafa. Naquele momento, os vídeos. Para Bahia, por amor a Itabuna, meu nome é Eduardo Bobowski. Fiquem todos em casas, procurem o hospital somente por dificuldade respiratória e os números da vigilância para tirar as vendas estão lá embaixo. Foi o início, né, do processo? Foi em março, no comecinho de março. Então, antes do vírus, foi o primeiro dia que teve o primeiro caso de vírus aqui. A gente não sabia nem como manejar. Só que como eu tinha me informado antes, em janeiro, eu estava já estudando sobre isso. Começou na China. Aí eu comecei a ver que os chineses estavam assustados, só que eles não tinham muito como divulgar muita informação. Foram os italianos que começaram a disseminar informações negativas sobre a doença. Na época eu era diretor do hospital de base. Nós criamos eu e o Juvenal, que era presidente na época. Eu falei com o Juvenal, o negócio vai ficar feio. Nós temos que nos preparar porque a coisa vai desandar. E aqui nós vamos ser afetados por ter uma população... Claro, a gente está falando de uma situação que a gente vive, mas a gente sabe que a comunidade que vive em algumas regiões da cidade
são 10, 15 pessoas numa casa só. Mora o vô, a avó, a filha, os netos, os bisnetos, tudo na mesma casa. A gente sabia que quando a doença chegasse no jovem não ia ter tanto efeito, mas que quando pegasse o idoso ia causar um colapso. E aí nós nos reunimos, conversamos a respeito e aí fizemos o plano de combate. Nós dividimos o hospital em 2, uma área para pessoas não contaminadas e uma área para pessoas contaminadas. Então fizemos, na época fizemos uma campanha para colocar mais uma usina de oxigênio. A gente conseguiu antecipar muita coisa naquela época. Foi uma época muito, muito difícil. Eu sofri muito porque eu vi muita coisa triste. Eu tenho até um exemplo de um paciente que ele pediu para fazer uma carta para a família que ele ia ser entubado, então ele escreveu. E depois disso ele infelizmente faleceu. Mas você via coisa assim que faz a gente crescer com... E você estava, de fato, na linha de frente, na mídia, quase que diariamente, dando as entrevistas, alertando a população, questionando, né, pseudos tratamentos que surgiram, enquanto nós víamos, né, do cenário político, uma politização de uma questão tão sensível. Quais foram os momentos mais desafiadores? Porque eu percebo assim que foi chocante para a gente ver a Itália, os caixões da igreja, 800 mortes por dia, e de repente o Brasil com 4.000, 5.000 mortes diárias, e no meio de tudo isso o aproveitamento eleitoreiro de determinadas lideranças. Aqui, da nossa terra, da nossa gente, qual foi o momento mais difícil? Aqui hoje eu tive que fazer, a gente cria muito inimizade, porque as pessoas queriam usar recursos que não eram tutelados pela medicina. Eu tive que às vezes me manter com uma postura rígida, não abrir muito esse tipo de condição. A gente seguiu critérios técnicos, sempre foram os que a gente aplicou, a gente nunca inventou nada. A gente teve dificuldades porque o oxigênio é uma coisa que consumia muito, era o que resolvia o problema. E a gente sabe que vírus não tem remédio para tratar, não tinha naquela época, depois que veio os antivirais, mas remédio para vírus, quando você tem uma virose, você tem que tratar ela com sintomáticos, como a gente fazia. E não tinha que ficar criando muito recurso que não era evidenciado pela ciência. Às vezes você era assediado por alguém para usar algum remédio não ortodoxo, que não era referendado pela medicina. A gente não usava no hospital de jeito nenhum, porque a gente queria seguir o que a medicina pregava. E a gente foi muito feliz nessa época, porque com essa postura a gente conseguiu tirar eu vou colocar como charlatanismo ou uma coisa fora do padrão médico, porque as coisas que na medicina tem que ser feitas com muita seriedade. Você está tratando de vidas. Perfeitamente. A expectativa que a população e as pessoas criam em cima do profissional médico é muito grande. E a gente não pode cometer nenhum tipo de atitude leviana para que a gente não leve a descrença na categoria médica, porque lida com a parte mais sensível do ser humano, que é a vida dele. Então a gente fez isso. E hoje eu não me arrependi de nada. Não desisti de acompanhar essa fase, porque sabia que era como indivíduo eu ia crescer muito, como foi que aconteceu. Perguntar se eu tive medo de contrair a doença, de morrer. Tive muito medo. Mas o medo é um grande fator que faz com que você tenha prudência e temperança nas suas atitudes e haja com justiça. Foi dessa forma que eu consegui enfrentar o problema. E tendo sempre fé em Deus que eu ia conseguir vencer. E seguindo os critérios técnicos. Tanto é que eu passei a pandemia toda sem desenvolver a doença, mesmo estando no meio da confusão. Mas eu seguia todas as orientações que eu lia nos artigos científicos e falei, vou seguir dessa forma. Então, eu sempre me mantive recluso, saía do hospital e ia direto para casa, evitava contatos fora do hospital, até para não passar para as outras pessoas que eu não sabia se eu teria, né? Então foi uma época, foram 2 anos assim que eu considero que eu cresci muito. Aí eu aprendi a entender a Hannah Arendt, que falava da banalização do mal, que aquilo ali foi uma coisa
que aí foi entrando na minha cabeça e entendi que se você banalizar o mal, você pode fazer as piores atrocidades com a humanidade. Então isso tudo fez com que eu melhorasse como ser humano. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu fui antes da pandemia, que eu te falei. Às vezes a pessoa tem um câncer, às vezes você passa uma situação dessa e você tem que tirar o proveito e se transformar numa pessoa melhor do que você era antes do episódio. E isso fez com que eu melhorasse muito. Foi uma grande experiência. E eu te falei que a gente tem medo, mas com medo você aprende a usar a temperança, a prudência e a justiça para fazer a coisa certa e não prevaricar ou prejudicar alguém nessa época. Eduardo, você também tem uma dimensão importante da sua atuação na política local. Conta um pouco para a gente dessa história, dessa trajetória e dos seus projetos. Eu sou uma pessoa que eu participo da sociedade como um cidadão como qualquer outro. Eu admiro a política na sua essência porque para mim é uma ciência nobre que é responsável pela interação das pessoas. A política tem como fundo melhorar a vida do outro, né? Quando a política é regida por pessoas que não têm compromisso adequado com a sociedade, o caos pode se instalar. Por isso que a participação de todos deve ser sempre efervescente na política, que é a forma de você exigir um novo padrão de sociedade. Mesmo não tendo colocado meu nome a ser disputar campanha, que não é esse o meu objetivo, mas eu posso exigir dos políticos, dos partidos, das pessoas, uma melhor condição para a nossa cidade. E isso é um desejo meu de que a política transforme a sociedade que a gente vive. Perfeito. E é através dela que a gente vai mudar. Não é através de briga, de agressões, é através da conversa, do diálogo. É convencer a sociedade que a política é fundamental para nossas mudanças. E como que você muda uma cidade? Através do exemplo. Sim. Às vezes você não precisa ter um cargo público para fazer isso. Mas se você tiver uma atuação decente, adequada, com ética, você já está fazendo com que as pessoas se espelhem nisso e façam diferente. Por isso que eu sempre participei, sempre fui dando palpite, sempre conversei com na época do Fernando Gomes eu conversava com ele, na época do Augusto agora eu converso com ele, e sempre vou estar querendo ajudar, dando opinião, sugerindo mudanças, atuando na saúde para que a cidade atenda melhor sua população. Isso que eu acho que é fundamental. E se todo cidadão itabunense, nascido ou não aqui, tiver essa atuação, nós vamos transformar nossa cidade num lugar melhor. E eu sempre falo isso. A melhor cidade do mundo é a que eu vivo, é aqui. Então, se a gente criar esse conceito, Itabuna vai se transformar numa grande cidade. Com todas as suas mazelas, suas dificuldades, a gente pode reverter. E isso aconteceu em todas as cidades, por exemplo, do sul do Brasil. Você vê cidades que eram bem pobres e hoje são cidades exemplares. Por isso que eu acho que a participação social é muito importante. E com essa mensagem que nos estimula a atuar em prol do bem coletivo e da construção de um horizonte comum a todos nós chegamos ao fim dessa conversa agradável, essa conversa instrutiva e edificante com essa gente Grapiúna, que você sabe, é sempre, sempre feito para você.